Boa família, vamos estar começando uma série de estudos bíblicos sobre introdução à exegese bíblica. Vamos estar fazendo algumas considerações. A exegese ela é muito importante para o estudo da Bíblia, para o estudo da palavra. E a gente vai estar aprendendo nessa introdução básica à exegese bíblica. Vamos começar? Vou estar usando um livro, Manual de Exegese Bíblica, Gilson Xavier de Azevedo. E vamos estar fazendo algumas considerações. Primeiro, para a gente entender a importância da exegese bíblica, a gente tem que entender a importância do fundamento. Pelo fato de que a gente poderia estar falando da formação do cânon sagrado, do fechamento, mas essa série, porque faria com que nós entendêssemos um pouco mais a complexidade de como tudo começou e chegou no exemplar prontinho e bonito que a gente tem. A gente sabe que nem sempre foi assim. Então, o autor, ele vai dar uma pequena introdução do que é a exegese bíblica e como ela foi trabalhada com os textos e a formação de todo o material que a gente tem hoje. Vamos lá. Olha só, temos que levar em consideração que, lembrando que entre a palavra falada, que é tradição oral, de fato, até posta em escrito, por tradição oral, já houve uma interpretação do real falado. E a tradução já é uma alteração inevitável, que pode alterar a forma literal do texto. O que isso quer dizer? Já vamos tratar do termo da exegese, que o básico é extrair o sentido original do texto quando o mesmo foi falado, produzido. Aí o que a gente tem aqui? A gente tem, vamos pegar lá atrás, desde que o mundo é mundo, né? Vamos pegar lá atrás para a gente entender como tudo surgiu. Como que tudo surge? Através da escrita? Não, através da tradição oral, ou seja, passado de geração em geração, dos pais para o filho. Então, toda a história, todo esse contexto, houve um grande período de tradição oral até chegarmos na escrita. Como isso é um conteúdo básico, não vou ficar me aprofundando para poder se prender a data, a tempos específicos, entendeu? Mas só para a gente ter uma ideia, né, de como tudo ocorreu, como fazer uma boa interpretação. Então, entre a tradição oral e até se colocar a escrever, já existe uma interpretação do real falado, ou seja, alguém vai te contar uma história, alguém vai te contar um fato, e aí vai pedir para você escrever o que você ouviu. Na verdade, quando você está escrevendo o que você ouviu, você já está fazendo uma interpretação. Você já está fazendo uma interpretação. E quando você traduz para uma outra língua, você já está fazendo também uma interpretação. Tanto que nós temos várias NVI, revista corrigida, revista atualizada, contemporânea.
Então são traduções que a gente costuma dizer, tá diferente, mas quer dizer a mesma coisa. Então, mas aí que tá. Então é uma interpretação da interpretação do oral. Ok? Então vamos lá. É por isso que quando surge algum conflito para entender o texto, aí a gente vai precisar o quê? Da exegese para poder entender o sentido original. Vamos lá, introdução à exegese. O termo provém de duas fontes, ex, que significa fora, e again, ex, again. Eu não vou, né? Não sou nenhum perito na língua, né? Na vocalização da língua. Então, né? Se tiver aí os professores de hebraico que falam fluentemente, não venha nos criticar. Então, ó, ex significa fora, ex again, exegese, ex again. Again quer dizer guiar, liderar, explicar. Então, ou seja, tirar para fora e explicar. Né? Tirar para fora é trazer o sentido e explicar. Usada para indicar a narrativa, tradução ou interpretação. Teologicamente usada para designar a interpretação de modos formais de explicação que podem ser aplicados a algum texto a fim de se compreender o seu sentido. Exegese é o estudo sistemático da palavra de Deus com o objetivo de extrair o sentido original. É uma tarefa histórica que procura entender a palavra conforme foi ouvida pelos destinatários originais, procurando também descobrir qual é a intenção original das palavras da Bíblia. Então, basicamente, né, a exegese é um estudo sistemático para se entender o sentido original do texto, quando foi ouvido, quando foi falado e a intenção daquela palavra, daquele sentido, daquele vocábulo. Apesar de ser uma tarefa para uma pessoa treinada, para se fazer uma boa exegese não é necessário um especialista. A primeira tarefa do exegeta é ler todo o texto com um pensamento interpretativo, isto é, fazendo perguntas ao texto, começando no passado, procurando se colocar na posição do leitor e do ouvinte original. Ou seja, para você fazer uma exegese simples, você não precisa ser nenhum aí, professor de grego, hebraico, aramaico, latim. Não. Se você tiver acesso ao material, você vai usufruir do trabalho das pessoas que já fizeram isso. Né? Hoje nós temos aí condições de conseguir um original hebraico, um texto original. Não é um texto original, um texto na língua original, que é diferente, né? A gente acabou de falar que do oral para a escrita, da escrita para a tradução, já houve uma interpretação. Então, basicamente, todos sabem que não existe original. Então, o que a gente tem é sempre uma cópia da cópia da cópia, da interpretação da cópia de um suposto original, ou de um original. Então, quando a gente fala de original, a gente está falando de ler o texto na língua original. Então, aí para você, o mais próximo que você vai chegar é buscando aquilo que é de mais antigo naquele texto e naquela língua, né? Então nós temos aí uma pequena introdução à exegese, é que ela vai montar o campo para depois você fazer uma boa hermenêutica, né? Uma boa hermenêutica. Se a exegese é você trazer o sentido original, a hermenêutica é você aplicar o sentido, o trabalho na exegese no contexto atual em que você vive.
Então a gente vê aí o problema que nós temos em debates bíblicos, o problema que nós temos em pregações bíblicas, de pessoas que têm o conhecimento absurdamente mínimo sobre a interpretação das Escrituras. Vamos agora ver o que é exegese. Exegese, que é diferente de exegese. A gente vê muitas pessoas fazendo exegese. Exegese consiste em injetar em um texto ideias que deseja estarem ali. Vou repetir. Exegese consiste em injetar, colocar em um texto ideias que deseja, que queira que estejam ali. Apesar da diferença, seja na exegese ou na exegese, o pesquisador deve trazer consigo uma certa subjetividade. Aqui, porém, se força a determinado versículo a moldar-se a ideias que se quer dizer. Então, olha o perigo que nós temos e que nós vemos o tempo inteiro. O perigo da exegese. Ao invés de encontrarmos pessoas querendo extrair, entender o sentido original do texto, a gente vê pessoas querendo colocar no texto, moldar o texto na forma da sua vontade, do seu desejo, para que esse texto vá de encontro às reflexões que essa pessoa tem sobre si mesma. E isso é um problema muito grande. A gente pode dar um exemplo que acontece, com exemplos a gente entende melhor. A gente dá muito exemplo com pessoas que mexem muito, faz muita leitura de extra-bíblicos, apócrifos, pseudepígrafos. Às vezes você vê a pessoa introduzindo no texto coisas que você nunca leu, o que também é um perigo. Mas às vezes a gente vê a pessoa usando uma... não chamo de metodologia científica, que é você construir um cenário onde o texto já parou, mas você consegue construir um cenário de continuidade, mas que faça sentido. Vou dar dois exemplos. Né? Deixa eu ver aqui um exemplo que a gente pode pegar. 5 pães e 2 peixinhos. Né? Você já ouviu dizer... Jesus multiplicou ali do menino que trouxe 5 pães e 2 peixinhos, e aí depois o menino virou empresário e dono de uma padaria. Quer dizer, você já foi longe, você já foi longe demais, né? Você foi muito além do que o texto quer dizer. Você pode numa mensagem falar que aquele menino deu tudo que tinha, e Jesus, ao multiplicar, sobrou 12 cestos e abençoou aquele rapaz, e aquele rapaz teve 10 vezes, 12 vezes mais do que ele colocou. Você pode ir num limite. O que você não pode é ultrapassar todos os limites. E um menino virou empresário, e um menino virou dono de uma... Aí você já vai cometer um erro muito grande na sua mensagem, na sua pregação, um erro muito perigoso. Como hoje tudo é gravado, você pode correr o risco aí de estar sendo viralizado de uma forma totalmente negativa e burra. Então a gente vê muito isso, né? Exageros desse tipo de coisa, interpretação. Outra coisa que a gente vai, então, é exegese e exegese. Aliadas a uma grande imaginação, criaram o Talmud, com um tom de apelação para o alegórico, dando origem aos mais variados absurdos. O Talmud é um comentário e discussões rabínicas sobre a Torá. O que é o Talmud judaico? É um comentário, né? É um comentário, um tipo de uma mistura de hermenêutica com exegese judaica, que eles criaram para poder entender e interpretar a Torá. Porém, nesse Talmud, eles
enxertaram ideias tão absurdas, ideias essa combatida pelo próprio Cristo, né? Pelo próprio Cristo, né? Sabemos que eles criaram 365 preceitos, né? Criaram, não me falha a memória, criaram uma gama de preceitos para se interpretar os mandamentos. E aí Jesus vai lá aplicar a ideia de Corban, oferta ao Senhor, né, onde ao invés de honrar pai e mãe, eles criaram um preceito para interpretar a lei, para que o jovem, ao invés de deixar herança para a família, doasse todo o dinheiro para o templo, e os seus pais ficavam passando fome. Então Jesus falou para eles que eles criaram, né, através do Talmud, interpretações que ia contra a palavra do Eterno. E se a gente for ver hoje, né, tem muitos exemplos aí, né, se a gente for falar de pregadores fazendo interpretações absurdas. Se a gente, o senhor pregador pentecostal, deputado federal Feliciano, usou em uma de suas mensagens no maior congresso de missões, dizendo que Deus usou o espírito dos anjos, a alma dos animais, misturou tudo e nasceu você. Da onde esse homem tirou essas ideias absurdas, cabalísticas, né? Eu falo a cabala, cabalísticas. Como que uma pessoa consegue ensinar uma coisa que Deus me livre onde é que isso está escrito, onde é que essa heresia está escrita, e pegar uma concepção de uma ideia totalmente fora de qualquer livro canônico da Bíblia, aonde que o espírito dos anjos e a alma dos animais, misturando, Deus fez nascer o ser humano. É de uma jumentice absurda que não tem tamanho. Para não dizer coisa pior. Então, nós temos o Midrash. Os Midrashes são também muito importantes para... O que eu digo? Por que esses documentos judaicos são importantes? Porque, primeiro erro de interpretação. Brasileiro querer interpretar texto judeu pensando como brasileiro. Não tem condição, entendeu? De Brasil você vai entender de folclore, de Brasil você vai entender de caipora, saci pererê, curupira. As pessoas querem fazer interpretações de um texto judeu com mente de brasileiro, vai dar esses absurdos heréticos. Se o texto é judaico, nós temos que nos aproximar ao máximo de conteúdos judaicos que nos faz pensar e interpretar. Como esse, lembra? A ideia original do que o cara ouviu e do que ele pensou. O que você acha é o que menos importa. Aí eu acho, então tá errado. Aí eu penso, você tá errado, você não tem que achar nada. Você não tem que achar nada, você tem que ir atrás do que o texto diz. O que você acha é a primeira heresia. Entendeu? Porque o que o texto diz não é o que você acha. Entendeu? Você tem que ir atrás do que o autor entendeu do que ele ouviu. Entendeu? Então, o Midrash, a palavra hebraica designa buscar, investigar. Então, o Midrash é um material de investigação judaica, uma exegese, uma hermenêutica, da ideia de um estudo de exposição homilética. No hebraico, darash é sondar, prescrutar. O termo só aparece 2 vezes no Antigo Testamento, em 2 Crônicas 13, 22, onde a versão portuguesa diz história,
está o vocábulo midrash. Por exemplo, o profeta Ido fez um midrash sobre declarações de Abias. 2 Crônicas 24, 27. Também parece em português com a história. O midrash entre os rabinos refere-se a uma exposição exegética feita pelos rabinos e eruditos sobre as escrituras do Antigo Testamento. O midrash é como se a gente fosse pegar a história do Brasil e depois autoridades históricas, filosóficas do país fizesse um conteúdo interpretativo, né? Seria um midrash. Surgida aproximadamente em 100